Oi gente, aqui é a Vicky do Jogando Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que tem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. Hoje a gente fala desse que é um dos meus filmes mais aguardados, né, de 2023, que é Batem a Porta ou Knock in the Cabin. Esse é um dos meus filmes mais antecipados porque eu gosto bastante do livro. E eu sou suspeita pra falar, eu sou muito fã do M. Night Shyamalan, eu sei que ele é um diretor bem divisivo, mas eu costumo gostar muito do que ele apresenta. Alguns filmes assim, eu não gostei, obviamente não vou gostar de tudo, nenhum fã também é obrigado a gostar de todas as obras que o diretor apresenta, mas assim, tem filme divisivo dele que eu gostei muito e tem filme que foi aclamado que eu não gostei. Por exemplo, eu não gostei de Sinais. Mas eu gostei de Dama da Água. Eu não gostei com certeza de Avatar, mas eu gostei de Fragmentado. Então assim, eu sei que as minhas opiniões sobre os filmes dele também vão ser divisivas, porque todos os filmes dele são 880, todo mundo sabe disso. O Shyamalan, ele é 880. Se os filmes dele não são divisivos entre a crítica e o público, então não é um filme do Shyamalan. Começo então esse vídeo falando que quando a gente fala de câmera, de enquadramento, né, do trabalho do M. Night, não tem como. Ele é impecável nesse quesito e esse filme traz muito disso, desse poder que ele tem de trabalhar com a câmera em ângulos diferentes que a gente não pensava antes. Eu acho que em termos de diretores contemporâneos, ele é um dos mais criativos no jogo de câmera e ele consegue usar esse cenário super pequenininho que é a cabana e transformar em uma coisa assim, sabe, gigante. Em nenhum momento parece que o cenário ele é claustrofóbico, sabe? Parece que o chalé é gigante e todos os ângulos são muito criativos, as soluções que ele tem de enquadramento são muito criativas. Isso é o que eu mais gosto no Shyamalan e aqui nesse quesito ele tá excelente. O problema dele começa, como sempre, no roteiro, porque a gente sabe que ele é um diretor muito ou ame ou odeie. Então, o roteiro dele tem muito disso. Eu já conhecia o livro, né, Chalé do Fim do Mundo, do Paul Tremblay. Eu gostava bastante desse livro, né, já falei, eu gostava da história. Mas assim, eu tava muito curiosa pra ver se um dia alguém resolvesse fazer uma adaptação, como que iam adaptar essa história. E assim, por incrível que pareça, o M. Night ele foi bem fiel até certo ponto ao livro, né, quase página a página. Só que aí, obviamente, ele vai mudar, né, é o esperado de todo diretor, mas tem algumas mudanças que ele colocou que eu gostei, tem algumas que eu não gostei. Não vou fazer nada de alusão a spoilers nesse vídeo, mas realmente as mudanças que eu não gostei estão mais relacionadas ao final mesmo. Eu gostei bastante do livro na época que eu li, só que agora, pensando assim, eu não consigo parar de pensar na controvérsia que a temática, tanto do livro quanto do filme, vai trazer. Porque é um tema que até hoje eu fico pensando sobre. Por um lado, você tem finalmente, né, um casal LGBTQIA+, protagonizando um filme de thriller ou um suspense, né, mainstream, que é de um grande estúdio, e no caso de um grande nome de direção, que é o M. Night. Então, tipo, por esse lado você fala, nossa, tem pouca representatividade, né, nesse quesito, o que é extremamente bizarro, porque o horror, ele é queer. Eu mais pra frente quero fazer um vídeo só sobre isso, de como o gênero de terror, não apenas ele é subversivo, como ele é um gênero definitivamente, por definição, ele é queer. E é até estranho que a gente tem tão poucos protagonistas abertamente LGBTQIA+, em filmes dessa temática. Então depois eu vou fazer um vídeo mais completo sobre isso, mas vamos voltar pro filme. Fica a pergunta, será que esse momento que a gente está passando é o momento de lançar um filme que mostra essa mensagem, essa história? Vocês estão vendo o que está acontecendo, né, politicamente no mundo agora, principalmente em locais como Estados Unidos também, né, o que a gente já vendo que está acontecendo em escolas ou com casais LGBTQIA+, né, não só nos Estados Unidos, mas o filme se passa nos Estados Unidos, então eu vou falar deles. E vocês acham que nesse momento essa mensagem era importante de ser passada? Porque eu acho que tem que ter um cuidado quando você aborda essa temática.
né, relacionada à violência que casais LGBTQIA+ sofrem. Quando você traz a narrativa também religiosa dentro disso, não sei, acho que tem que ser trabalhado muito bem, porque as pessoas elas não vão conseguir exatamente assimilar a mensagem, sabe? Do jeito esperado. Eu acho que é isso que vai acontecer e acho que é por isso que esse filme vai ser tão divisivo. E aí entra aquela questão, a gente não precisa apenas de representatividade LGBTQIA+ positiva, a gente precisa de representatividade geral, diversa, personagens tridimensionais, histórias tridimensionais. A gente não precisa que tudo seja um conto sobre empoderamento, mas ao mesmo tempo a gente também, quem é da comunidade já não está um pouco cansado de realmente sempre ter o trauma LGBTQIA+ sendo posto à prova, colocado no filme. Foi assim que eu me senti mais ou menos assistindo, né? E é complicado abordar isso, principalmente quando o filme toca, né, e aborda em temas que são medos muito, muito reais, principalmente agora para a comunidade LGBTQIA+. Isso me fez pensar em várias coisas. Por exemplo, se você for comparar um casal cisgênero e heterossexual, como por exemplo o casal do filme do Sacrifício do Servo Sagrado, a temática é a mesma. Um culto de fanáticos que fala tipo, uma criança tem que ser sacrificada para salvar o mundo, ou para salvar uma região, ou salvar a própria família. É totalmente diferente porque as nuances de cada trama são diferentes. Enquanto no Sacrifício do Servo Sagrado, a personagem da Nicole diz tipo, não tem problema, pode escolher um porque eu posso ter outro filho. Agora, nesse que a gente está falando, Batem a Porta, já é outra narrativa porque a gente está vendo quão difícil foi para o casal gay adotar uma criança. Eles tiveram até que se passar por família. Então são nuances totalmente diferentes. E a história não seria a mesma se o casal de protagonistas não fosse LGBTQIA+. As dinâmicas mudam totalmente. Só que eu acho que realmente para trazer essa narrativa, eu acredito que o M. Night precisava de um roteirista que fosse, no caso, uma pessoa que é gay, né? Ou LGBTQIA+ em geral, mas especificamente um homem gay, para poder fazer esse direcionamento e trazer mais profundidade, né? Porque a profundidade que o filme aborda nesse tema tem, assim, é uma profundidade de um pires, sabe? Não vai além do que poderia. E eu acredito que tendo um escritor, né, um roteirista no Writers Room, né, na sala de roteiro, que faça parte da comunidade, eu acho que ele ia trazer muito mais nuance e profundidade para essa temática, que eu acho que ela precisava. Eu queria muito saber o que o Jonathan, né, e o Aldridge sentiram enquanto eles estavam atuando, né, gravando esse filme, porque eles são dois atores abertamente gays. Então, tipo, esse é outro ponto positivo pro filme, dos poucos pontos positivos que eu vou falar. Mas o fato de que finalmente atores que são realmente LGBTQIA+, possam estar na frente das câmeras contando histórias de personagens que são LGBTQIA+, eu acho interessante, mas eu quero saber o que eles sentiram durante as gravações, sabe? Porque eu sei que vai ser divisivo, vão ter pessoas que vão falar, esse filme me traumatizou porque é mais trauma de novo sendo abordado. Que nem eu me senti assistindo aquela série Them, por exemplo, da Amazon Prime. O pessoal pode achar o que for, mas eu ainda vou continuar achando que é trauma porn. Nem pra todo mundo, né? Tipo, o filme tem os seus trunfos, a própria série também tem, mas eu acho que é um assunto muito delicado. Agora falando sobre outro ponto positivo do filme, o elenco. Dave Bautista tá excelente, uma das melhores atuações, se não a melhor atuação da carreira dele. Eu já achava ele excelente no curta que eu assisti, né, do Blade Runner. Não tô falando do filme, eu tô falando do curta, que a gente pode ver um pouquinho mais sobre o personagem dele, né, de Blade Runner 2049. E eu acho que ele traz essa carga dramática super necessária. Ele é aquele cara que é super grande, né, mas ele passa essa aura de calma ao mesmo tempo, de doçura, que eu acho muito interessante. Eu quero ver ele em mais filmes. E basicamente esse filme é segurado por ele, não tem jeito, ele é uma das atuações mais fortes do filme. O tempo todo, o Leonard, que é o personagem do Dave Bautista, afirma pra família que não, nós não somos homofóbicos,
a família de vocês foi escolhida de forma aleatória. Não tinha como a gente saber que era uma família ou com 2 pais e uma filha, não tinha como saber. Só que a todo momento, tanto no livro quanto no filme, isso fica bem ambíguo. Claro que o filme ele deixa as coisas um pouco mais fechadas, né? O que também foi uma decepção, porque se tem uma coisa que o M. Night Shyamalan não é linear. Eu gosto quando ele tira a linearidade das histórias dele, porque quase nunca tem. Eu também gosto dos plot twists e é uma coisa que esse filme não trouxe. Mas ao mesmo tempo eu senti assim, faltou aquelas reviravoltas, sabe? Sem ser cliffhanger, mas sabe, ele poderia ter subvertido várias coisas que ele não subverteu nesse filme. E essa é uma das coisas. Pelo menos nesse sentido, ficou bem assim, tipo, a gente não sabe se eles estão falando a verdade. Tem alguns momentos que a gente não sabe até que ponto eles estão falando a verdade. Tem muitas coincidências, né, de alguns personagens específicos, né, que você fala, pera aí, mas isso tá meio suspeito. Será que a família tá certa em desconfiar? Será que esse culto é homofóbico? Né? E a todo momento, tipo, a trama joga pro Andrew, né, que é a parte mais brava do casal, joga pra ele de que, tipo, esses caras estão mentindo, eles estão... Porque quando você é uma pessoa que faz parte de uma minoria, principalmente LGBTQIA+, que sofre muitos crimes de ódio, obviamente você não vai querer dar razão pra gente que parece um bando de religiosos. Você vai falar, não, cara. E foi isso que o Andrew fez. Então a todo momento você até consegue, tipo, vestir os calçados dos personagens. É uma pena que tem só alguns... A gente tem alguns devaneios, uns pedacinhos da vida deles. Eu acho que a gente poderia ter visto um pouquinho mais do passado deles, pra gente sentir um pouquinho mais, né, de proximidade com a família, sabe? Que acho que isso faltou também. É o que eu falo, eu quero histórias diferentes com protagonistas LGBTQIA+. Mas será que esse é o momento? A gente ainda não chegou naquele nível de, nossa, a gente tem tanta história positiva LGBTQIA+, que acho que já está na hora de termos histórias mais diferenciadas, com final triste. Por enquanto, nos últimos anos, todos os filmes eles têm sido mais voltados para o drama. A gente teve Power of the Dog, a gente teve alguns mais positivos, mas no gênero de terror, sei lá, né, não sei dizer não. Do que a gente teve mais de recente, assim, sabe? Que eu diria, sei lá, Queer Joy, felicidade queer, sabe? A gente teve alguns momentos, por exemplo, The Last of Us, o último episódio aí, que foi o 3 que eu assisti, né? Não assisti o 4. Mas foi um episódio de uma série de terror e drama que foi extremamente feliz, mas a gente não precisa só de histórias assim. Só que eu acho que não sei se o momento agora seria ideal para trazer esse tipo de narrativa de bater a porta, sabe? Principalmente em um momento onde várias pessoas estão tendo os preconceitos delas legitimizados pela mídia, sabe? Eu acho complicado esse tema ser trabalhado sem uma profundidade que realmente precisa. E eu não tô falando que eu só quero filmes positivos, como eu falei logo no começo, que tipo, nem tudo precisa ser sobre empoderamento. Mas a gente ainda assim precisa de alguns filmes e representações mais positivas nesse momento que a gente está passando. Eu entendo que o filme é uma analogia das dores da existência LGBTQIA+, frente a uma sociedade religiosa, extremamente religiosa. Eu entendo, mas eu acho que, novamente, um escritor LGBTQIA+, conseguiria trazer mais nuances para esse tema. Então, assim, eu acredito que poderia ser qualquer família, realmente. Tipo, deu a entender que poderia ser qualquer família, não a deles necessariamente. Mas eu acho que poderia ter sido trabalhada de uma melhor forma. Eu não odiei o filme, mas eu também não amei. Eu gostei das atuações e gostei da direção em sentido de fotografia, né? Isso foi muito legal. Agora, a trama deixou bastante a desejar. E isso foi um pouco decepcionante porque eu estava esperando um pouquinho mais. Eu sei que o M. Night é divisivo, falei isso 1000 vezes, mas eu estava esperando mais. Eu não gostei, aliás, do último filme dele lá, o Walt, não gostei, né? Eu também não sou muito fã do quadrinho, então, tipo, enfim. Mas eu acho que não era o que eu estava esperando, e às vezes acontecem coisas boas quando não era o que eu estava esperando, mas nesse caso
eu saí um pouco meio chateada assim do cinema. Eu não saí com várias teorias na cabeça, como geralmente eu saio dos filmes dele. Enfim, esse foi meu veredito. Se vocês assistiram, né, batem a porta, coloquem aqui nos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!